Eu conheci o João, nós nos conhecemos em 2017, no encontro da Academia Americana de Religião, lá em Boston. Fomos apresentados por um amigo em comum, um queridíssimo amigo, né, João? O Raimundo, professor Raimundo, que é professor lá em Princeton, já esteve tantas vezes com a gente aqui na Faculdade Unida. E agora, recentemente, o João, ele publicou aqui no Brasil, através da Novos Diálogos, um livro, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele está no formato de e-book, o livro O Racismo na História Batista Brasileira. Vou só contar uma história breve aqui durante a minha pesquisa. O Doug hoje é, em atividade, talvez um dos historiadores dos batistas mais conceituados. Uhum. Enfim, tem uma bagagem imensa. E quando eu estava fazendo minha pesquisa, o Doug ensina em Baylor, onde eu peguei meu doutorado. Na verdade, ele foi meu orientador. E eu comecei a falar para ele sobre essas menções que eu estava vendo dos missionários. Ele falou para mim o seguinte, ele me citou no escritório dele e falou o seguinte: João, aqui o Doug, ele é pastor que foi ordenado pela Convenção Batista do Sul, o pai dele era pastor da Convenção Batista do Sul, enfim, hoje ele não faz mais parte dessa convenção, mas tem toda uma história como uma pessoa que andou nessa convenção. Inclusive, ele fala sobre isso no livro. Ele fala para mim: João, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você encontrar um missionário que não era racista, guarda ele para você escrever uma biografia, porque é uma exceção, não é regra. Eu diria que essa mitologia da causa perdida, ela é a peça fundamental, a peça-chave da cosmovisão sulista. Deixa eu só falar de uma maneira distinta. A supremacia branca é uma peça fundamental da cosmovisão sulista, e a mitologia da causa perdida é uma das manifestações mais importantes dessa disposição. Por que é que eu digo isso? Porque você começa na época da escravatura, onde já existe, por motivos óbvios, um tipo de imaginação racial branca, onde até o próprio evangelho é usado como ferramenta, ou pelo menos os brancos tentam usar o evangelho como ferramenta para reforçar a sua ideia de superioridade, que é algo que a gente pode traçar até antes da colonização dos Estados Unidos, mas que é muito real na maneira como ela se manifesta no Sul. Então você já tem essa questão de supremacia branca. Quando o Norte e o Sul vão começar a guerra, quando existe a Guerra da Secessão, aí 20 anos depois da divisão ou da criação da Convenção Batista do Sul, que já prefigurou o que estava por vir, né? Quando os presbiterianos e os metodistas também se separam, não são só os batistas. E o motivo é a questão do mantenimento da escravatura como uma estrutura sulista. Então você já tem essas denominações que estão se separando, a denominação Batista do Sul sendo uma delas, mas existe uma visão supremacista branca ecumênica. O tema que une o Sul não é eu sou batista, eu sou metodista, eu sou presbiteriano, eu sou episcopal. O tema que une o Sul é nós temos um tipo de supremacia branca específica. A escravatura é uma dessas peças fundamentais dessa imaginação. Quando a guerra vai acontecer, quando existe a secessão, por exemplo, vou dar um exemplo de como os batistas são importantes para a criação e mantenimento dessa ideologia. A carruagem da caravana que levou o presidente dos Estados Confederados, Jefferson Davis, tinham 3 pessoas. Ele, o vice-presidente e um pastor batista chamado Basil Manley, que foi professor no Southern, foi professor de missionários que foram para o Brasil. E foi o que fez a oração oficial da secessão dos Estados Confederados. Inclusive, ele é conhecido como o capelão dos Confederados. Existe um outro batista, J. William Jones, que é conhecido como o apóstolo dos Confederados, que foi um dos disseminadores mais proeminentes da mitologia da causa perdida, que é a mitologia, definindo agora de maneira mais específica, é o tipo de reconfiguração do passado, reconfiguração do que acontece depois da derrota da guerra, que articula o Sul como sendo moralmente superior.
O Sul perdeu a guerra, mas a causa do Sul, a causa que foi perdida era uma causa nobre. Saiu um artigo no Washington Post hoje, dizendo que várias igrejas da Convenção Batista do Sul querem tirar o nome Southern do nome deles, querem tirar o nome sulista, porque o nome sulista é tão conectado com essa disposição por motivos históricos e por motivos plausíveis, que até você tem nós somos o quê? Primeiro, nós somos sulistas. O que é que significa ser sulista? Significa ter essa visão racializada da sociedade. Perfeito. Depois nós somos batistas. O que é ser batista? Aí você vem com a teologia de autonomia da igreja, enfim, né, de sacerdote de todos os crentes. Então você vê que até no nome da própria convenção, a identidade sulista precede a identidade denominacional. A Ku Klux Klan é uma religião, de certa forma. Eu diria que é muito comum, e foi muito comum na história do Sul, onde pessoas fazem parte da Ku Klux Klan, são membros ativos em suas igrejas locais, pessoas nessas igrejas locais sabem abertamente que eles fazem parte do clã, e isso não apresenta nenhum empecilho na sua participação no cristianismo, muito pelo contrário. Então existe uma legitimação mútua em alguns exemplos, tem ficado menos comum, mas existe, principalmente em áreas mais rurais, um tipo de cooperação entre igreja local e a clã e a mitologia da causa perdida em geral. Então, não é a mesma coisa, mas a igreja não, historicamente no Sul, a igreja não condenou esse tipo de prática. Então, você tem essas participações mútuas nessas comunidades morais são comuns, apesar de parecer ser extremamente escandaloso para o Brasil. Um dos exemplos é que o primeiro presidente sulista, ele depois da guerra, ele passou aquele filme da Ku Klux Klan, The Birth of a Nation, o Nascimento de uma Nação, famoso, passou na Casa Branca. Inclusive foi por causa desse filme que a Ku Klux Klan começou a queimar a cruz, e você vê a presença do cristianismo, de práticas cristãs dentro da Ku Klux Klan. Então não é hoje a Ku Klux Klan pode ser vista como um movimento marginal, que não tem uma aceitação social abrangente. Mas durante toda a sua história, durante boa parte da sua história, a Ku Klux Klan foi uma instituição que teve tanto respeito que, mais uma vez, fiz o filme feito para louvar a Ku Klux Klan, foi passado dentro da própria Casa Branca. Então, com o fim da guerra, muitos dos sulistas saíram do Sul, vieram para o Brasil. Também houve influência do governo brasileiro nisso, que mandou agentes para poder recrutar pessoas para vir para o Brasil. Okay. E o Brasil, como sendo um país que ainda continuou sendo um país escravagista 23 anos depois do fim da guerra, porque o Brasil só aboliu a escravatura em 1888, enquanto a Guerra Civil americana acabou em 1865. Você tem milhares de famílias que vêm para cá. Entre elas, a família do fundador da primeira Igreja Batista de Recife, o C.D. Daniel, que foi o primeiro fundador, ou foi o fundador e primeiro presidente da Convenção Mexicana Batista aqui no Texas, e muito provavelmente foi membro da Ku Klux Klan e traduziu coisas da Ku Klux Klan do inglês para o espanhol. Os Bagbys vêm em 1871. Bagby é discípulo do B.H. Carroll, que ensinou em Baylor, mas foi fundador do Southern Baptist Theological Seminary, que durante um tempo foi o maior seminário teológico do mundo. O B.H. Carroll lutou na guerra do lado confederado. Todos esses grandes nomes que são professores dos primeiros missionários que foram para o Southern ou para o Southwestern, naturalmente lutaram na guerra e naturalmente lutaram para manter a escravatura viva e perderam a guerra, e eram adeptos da mitologia da causa perdida, enfim. Como, para mencionar o Doug Weaver mais uma vez aqui, se achar a exceção seria muito interessante. Mas isso é uma cosmovisão muito forte, motivo de orgulho, né, do sulista em geral e do sulista cristão, que é outro quase que sinônimo, e cristão evangélico em particular. Então o Bagby vem, depois disso vem o Taylor,
e se estabelecem as primeiras igrejas batistas brasileiras, mas essa mentalidade sulista continua. E isso continua, Vanderlei, acontecendo, os missionários continuam vindo, continuam sendo mandados pela junta de ritmo, né, que é a Foreign Mission Board, que depois se chama International Mission Board, que é mais conhecida como junta de Richmond, que ela é gerenciada por pessoas que muito explicitamente disseram que eles preferem que brancos sejam evangelizados para que brancos evangelizem outras raças. O James Love, por exemplo, que ele vai para o Brasil várias vezes, até o final dos anos 1920, o James Love está ainda viajando para o Brasil. Ele interpreta aquela passagem de que Paulo foi mandado para a Macedônia como uma interpretação um pouco complexa, mas para ele a mensagem é que nós temos que ir pregar para os brancos, e os brancos têm que pegar para as outras raças não podem pegar para brancos, enfim. Você tem toda uma teologia de supremacia branca que é articulada de uma maneira que até guia o tipo de ideologia de evangelização desses missionários. Voltando um pouco aos Bagby e aos Taylor, porque a história é um pouco mais complexa que isso, mas normalmente os batistas, quando pensam na sua fundação, pensam logo nesse casal, né? Você cita, por exemplo, o fato de que quando o casal Bagby chega a Santa Bárbara, eu até citei isso também na minha tese em 2015, que eles são recebidos por uma senhora, uma família, e ela manda escravos receberem eles lá na estação e carregar as malas, e eles citam isso assim com muita naturalidade. Depois você cita também cartas que o Bagby enviou para o Brasil, para os Estados Unidos, né, mostrando assim uma visão muito racista e supremacista, a própria esposa dele também registrando, depois o Taylor. E aí você descreveu várias vezes, e aí eu quero chegar num ponto aqui, João, que desde então dos Bagby, dos Taylor, avançando para a década de 1920, 1930, os missionários, eles eram supremacistas brancos, eles demonstram isso diversas vezes, por atitudes na época em que o Brasil ainda tinha escravos, quando chegam os Bagby, e depois da abolição da escravatura, eles mantêm essa relação de supremacistas em várias ocasiões com os pastores brasileiros, e de um certo domínio, de uma certa superioridade moral e racial. Para você ter uma ideia de como esse método funciona, ou como esse processo funciona, o Djalma Cunha fala: vou usar o Jornal Batista e os outros meios de comunicação para apaziguar o pessoal, porque aí eu posso ir para os Estados Unidos, eles não vão ficar desapontados porque o Crabtree volta, um missionário volta a tomar o poder. Então você tem você vê isso nas correspondências, né? Você vê o que é que acontece nos bastidores através dessas correspondências. Como o próprio Jornal Batista e outros meios de literatura, disseminação é usado como manipulação para que os tipos de objetivos que esses líderes querem que ocorram. Então você tem essa questão do apoio financeiro, do apoio institucional, que é usado de maneira muito inteligente e astuta pelos missionários. Eles começam a fazer isso assim que o movimento radical consegue se suceder, de certa forma, mas eles continuam dizendo: olha, quem paga o salário dos professores ainda é a junta missionária. Então eles mandam muito mais missionários para serem professores do que nacionais, principalmente para o que eles acham que são disciplinas-chave. O que acontece, de certa forma, é que os missionários começam a ver, e eles falam isso muito explicitamente em suas correspondências, duas coisas, uma delas você mencionou, duas coisas como ponto-chave do domínio missionário depois que ocorre a questão do movimento radical. É o domínio dos seminários teológicos e o domínio da literatura. É através daí que você vai dominar a denominação. Como você treina líderes, qual a mentalidade e ideologia que você consegue fazer com que seja implementada através da educação teológica, e o que é que o pessoal está lendo que funciona da mesma maneira. Então, como a denominação começa a crescer, naturalmente, a proporção de missionários diminui em relação à proporção de brasileiros. Quando acontece o movimento radical, com o crescimento da denominação em termos numéricos, os missionários começam a ver que existem algumas instituições que eles gostariam de dominar. E eles usam influência
usam a pressão financeira, uma série de outros subterfúgios para focar o seu poder agora nessas instituições de produção cultural, que mais uma vez, periódicos, livros a serem traduzidos, casa publicadora, corpo docente, e até os brasileiros que eles começam a treinar no exterior, porque os líderes do movimento radical entendiam inglês, falavam inglês e eram educados nos Estados Unidos, eles começam a reimaginar de uma maneira que seja quase que impossível você mandar um brasileiro para estudar aqui, com dinheiro de denominação, que não vá voltar para o Brasil com uma mentalidade de apoiar os missionários. Bem, então poderia usar vários motivos que você tem uma correlação entre participação na vida evangélica e aumento de disposição de disposições racistas, que eu definiria aqui como aumento de disposições antipolíticas de igualdade racial. E isso tem um motivo, porque a nossa história, a nossa teologia, a teologia evangélica foi construída junto com uma série de pressuposições de pressuposições racistas que têm uma série de conotações teológicas, uma série de amarras teológicas. Então, a ideologia racista, no Sul, que é quem manda a maioria dos evangélicos que vão para a América Latina, elas se desenvolvem junto. Então, você tem uma teologia que se desenvolve e cresce, um cristianismo que se desenvolve e cresce junto de um tipo de dominação e de opressão racial que tá ali, está tudo junto. É parte de uma ideologia em comum, são duas manifestações diferentes de uma ideologia que está ali junto. E parte do nosso trabalho hoje é tentar desemaranhar, ou seja, disentangle, como a gente diria em inglês, essas duas ideologias, a ideologia da supremacia racial e a teologia evangélica, que cresceram, se desenvolveram e foram articuladas juntas. Aquilo é a teologia batista do Sul. É aquilo. E eu sou orgulhosamente batista. Eu acho que existem coisas que eu tenho um motivo pelo qual eu sou batista. Eu poderia fazer uma apologia, né, sobre por que eu sou e me mantenho sendo. Mas existem aspectos, e por isso que quando eu falo na minha resposta, existem aspectos da nossa tradição que precisam ser rejeitados. Toda tradição é cega para uma série de limitações contextuais, que a gente não consegue ver até a gente chegar a certo ponto da história. Então, eu sou muito ciente disso. Principalmente pessoas que se dizem reformadas. Eu falo isso na minha resposta, né, aquele lema da reforma, né? Reformado, igreja reformada sempre se reformando. É preciso olhar com seriedade esse tipo de coisa e parar de se orgulhar. Eu creio como Bagby cria, ou eu creio como Taylor cria. Meu amigo, se você crê como Bagby cria, você é um racista, rapaz. Para com isso. Ou se você quer usar o Bagby como... Tipo assim, eles são exemplos em determinados aspectos, mas esses heróis inquestionáveis que a gente vai construir estátua e transformar em ídolos, que não podem ser criticados, esse tipo de coisa é muito perigosa, porque a gente a gente cria um bezerro de ouro desse tipo de narrativa. Então, eu não fui surpreendido por um lado, porque é muito consistente com o que os batistas do Sul sempre creram. Mas o que os batistas do Sul sempre creram é extremamente problemático. Existem coisas boas, mas no momento atual, eu acho que eles focaram no pior que existe no meio batista, que é essa resistência contra a diferença. Que é essa resistência contra o outro, que é esse ódio disfarçado de amor. Essa disposição cultural disfarçada de teologia.